Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Daniel 1 versículo 1 a 2 versículo 23. No terceiro ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, Nabu proteja meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Jeoaquim, rei de Judá e toda a cidade, cativos, nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor nas terras de Shinar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Yahvé é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, Yahvé é meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer, Bel proteja sua vida. A Ananias, denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como o deus Lua. E Azarias deu o nome de Abed-nego, servo do deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhes havia sido designados, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência, e Daniel ainda recebera algo a mais, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles, e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino, isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim, Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. No 2º ano de seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Então o rei mandou chamar seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos para que lhe dissessem qual o significado daqueles pesadelos. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes contou, eis que tive um sonho, e estou muito aflito para saber o que sonhei.
Qual o significado ou a mensagem desse pesadelo? Então os caldeus e astrólogos passaram a falar em aramaico e lhe garantiram: ó rei, vive para sempre. Conta, pois, o sonho que tiveste aos teus servos, e nós o interpretaremos para ti. Então o rei afirmou aos seus conselheiros e astrólogos: esta é minha decisão. Se não me contardes o sonho que tive e sua correta interpretação, mandarei que sejais partidos em pedaços, e as vossas casas se tornarão um monte de entulho queimado. Entretanto, se me revelardes o sonho e seu significado, recebereis de mim a melhor das recompensas, muitos presentes e grande honra. Sendo assim, agora dizei-me claramente tudo quanto sonhei e sua correta interpretação. Mas os conselheiros titubearam e tornaram a pedir ao rei: ó majestade, conte o rei o sonho a teus servos, e te revelaremos o que ele quer dizer. O rei, contudo, lhes declarou: já percebi que, na verdade, quereis ganhar tempo, porquanto temeis o que decretei fazer-vos. Agora, se não me contardes o que sonhei, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras fraudulentas, mentirosas e malignas para dizer na minha presença, na esperança de que o tempo se encarregue de acalmar a situação. Portanto, sem demora, contai-me o que sonhei, a fim de que eu tenha certeza que sois capazes de desvendá-lo corretamente. Então os conselheiros e astrólogos foram categóricos, afirmando: não há nenhum ser humano sobre a terra que tenha o poder de cumprir à risca esta ordem do rei. Aliás, nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, místico ou astrólogo algo parecido com o teu pedido. O que vossa majestade exige é difícil demais, tanto que ninguém é capaz de revelar isso ao rei, senão somente os deuses, e eles não vivem em carne como os mortais. Essa declaração deixou o rei tão irado e enfurecido que ele, ali mesmo, ordenou a execução sumária de todos os místicos e magos da Babilônia. E assim foi proclamado um decreto real para que fossem mortos todos os sábios. E por isso, Daniel e seus amigos foram procurados pelos encarregados do rei, para que também fossem executados. Quando Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. E Daniel perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Ao que Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão. Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo em aramaico: seja bendito Elá, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Elá, Deus dos meus pais, tu me concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o preocupante sonho do rei. 1 Pedro 4. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. No passado, já despendestes tempo além do tolerável fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade, e por isso, vos caluniam. Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. O relacionamento dos crentes. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e vigiai em oração.
Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. O privilégio de sofrer por Cristo. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Salmos 119 versículos 65 a 80. Trataste teu servo com extrema bondade, segundo a tua palavra, Senhor. 66 Ensina-me bom senso e entendimento, pois deposito toda a minha confiança em teus mandamentos. 67 Antes de ser humilhado, eu andava extraviado, mas agora aprendi a obedecer a tua palavra. 68 Tu és bom, e tudo o que fazes é muito bom, ensina-me os teus decretos. 69 Os insolentes mancharam o meu nome com calúnias contra mim, mas eu, de todo o coração, obedeço aos teus preceitos. 70 O coração deles é absolutamente insensível, eu, contudo, tenho prazer na tua lei. 71 Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. 72 A lei de tua boca vale, para mim, muito mais do que milhões em ouro e prata. 73 As tuas mãos me criaram e me formaram, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. 74 Ao me verem, alegram-se os que te temem, pois espero em tua palavra. 75 Reconheço, Senhor, que tuas decisões são justas, foi com lealdade que me castigaste. 76 Seja meu consolo o teu amor, segundo a promessa a teu servo. 77 Alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu grande prazer. 78 Sejam humilhados os arrogantes, pois muito me prejudicaram sem motivo, mas eu refletirei nos teus preceitos. 79 Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que compreendem os teus estatutos. 80 Que meu coração seja íntegro em teus decretos, para eu não ter de me envergonhar. Provérbios 28 versículo 14. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça.